Para o aniversário de 8 anos da minha filha, ela recebeu uma pequena caixa de presente dos meus pais. Ela sorriu animada, do jeito que só uma criança de 8 anos consegue ser, mas no momento em que ela abriu, tudo dentro de mim rachou. Ela apontou para a coisa deitada no papel de seda e perguntou: "O que é isso, papai?" Eu olhei para aquilo e congelei. Minhas mãos começaram a tremer, não de raiva, nem de tristeza, mas de reconhecimento. Eu não chorei. Eu não gritei. Eu simplesmente me desliguei silenciosamente. E na manhã seguinte, meus pais ligavam sem parar, como se soubessem exatamente o que tinham feito e estivessem apavorados por eu ter finalmente parado de fingir. Antes de compartilhar minha história, quero saber que você está aqui comigo. Apenas diga: "Estou ouvindo", nos comentários, ou me diga de onde você é. Eu adoro saber até onde minha história pode chegar. Às vezes, até a menor conexão pode fazer uma história se sentir ouvida. Obrigado. E agora, aqui está minha história. Meu nome é Bruno Mendes, e o que estou prestes a compartilhar não é apenas uma história de família. É o momento em que percebi que o amor pode te quebrar muito antes de te salvar. Se minha história ressoar com você, eu agradeceria muito se você se inscrevesse no canal. Isso me ajuda a continuar compartilhando esses momentos e, honestamente, me lembra que não estou sozinho nisso. Eu entrei em casa naquela tarde chuvosa em Curitiba, com minha jaqueta ainda úmida da garoa, tentando espantar aquele tipo de frio que se instala mais fundo do que na pele. A voz da Lara foi a primeira coisa que ouvi, brilhante, animada, completamente intocada pelo peso que eu carregava. Ela estava agachada na porta da frente, abraçando uma caixa pequena e amassada contra o peito, como se tivesse encontrado um tesouro enterrado. Reconheci a letra na etiqueta instantaneamente. A letra cursiva da minha mãe não era algo que se esquecia. Inclinada, elegante e sempre um pouco dramática. Eu não via aquilo há mais de um ano, mas no momento em que meus olhos pousaram nela, algo no meu estômago se apertou. Eu não disse nada. Apenas a segui até a cozinha, ficando encostado no balcão enquanto ela rasgava o papel com aquela energia bagunçada e alegre que só crianças da idade dela possuem. Ela descascou a última camada e congelou no lugar por meio segundo antes de erguer o item com as duas mãos. Um vestido rosa antiquado, dobrado com cuidado, exatamente no tom de água de rosas que minha mãe sempre preferiu. A Lara girou na mesma hora com um sorriso curioso, depois o virou, confusa. "O que é isso, papai?" Ela perguntou, apontando para as palavras bordadas em linha branca. Dei um passo à frente e o ar saiu do meu peito. Pequeno Renato. Minhas mãos começaram a tremer antes mesmo que meu cérebro processasse o significado. Não de raiva, não de luto, mas de um reconhecimento tão profundo que bateu como memória muscular. Porque eu já tinha visto aquele vestido antes. Não este exatamente, mas um idêntico a ele, décadas atrás, quando minha mãe o ergueu com orgulho para o meu irmão durante uma apresentação de infância, que de alguma forma se tornou uma celebração familiar completa. Um vestido feito para um menino que ela adorava, um menino que ela elevava tão alto que o resto de nós tinha que viver à sua sombra. Eu disse a Lara, gentilmente, que ela não poderia usá-lo. Eu não expliquei. Eu não conseguia. Tirei o vestido de suas mãos pequenas, caminhei até meu quarto e fechei a porta. Sentado na beira da cama, encarei o tecido rosa macio, deixando as memórias subirem pelas frestas do assoalho da minha mente. Eu não chorei. Eu não desmoronei. Apenas fiquei sentado lá em silêncio, percebendo que algumas linhas, não importa quanto tempo você as evite, eventualmente vão arrebentar. Quando o sol nasceu, eu mal tinha dormido. Meu celular vibrou com 7 chamadas perdidas da minha mãe. E logo, quando eu estava prestes a largar o telefone, outra notificação chegou. "Bruno, por que você faria isso?" "Me ligue de volta."
Encarei a mensagem sabendo exatamente o que significava. O vestido não foi um erro. Não foi um mal-entendido. Foi a primeira rachadura em uma tempestade da qual eu vinha fugindo quase a minha vida inteira. O desconforto daquele vestido se agarrou a mim muito depois que a luz da manhã filtrou para dentro da cozinha. Do meu ponto de vista, parecia que alguém tinha estendido a mão para trás, para o meu passado, agarrado uma memória que eu tinha enterrado fundo e a arrastado, esperneando e gritando para o meu presente. Percebi então que sair de Maringá há 12 anos nunca tinha sido o suficiente. Eu tinha mudado fisicamente de estado, mudado minha vida, construído minha própria família. Mas, de alguma forma, a gravidade da família Mendes ainda me puxava de volta. O Renato sempre foi o centro da casa. O sol ao redor do qual todas as conversas orbitavam, enquanto esperavam que eu fosse a lua quieta e constante, visível apenas quando necessário, desaparecendo convenientemente no fundo quando ele entrava na sala. No jantar, a primeira pergunta da minha mãe era sempre alguma variação de como foi o dia do Renato, e a minha era sempre: "Você ajudou seu irmão hoje?" Eu não precisava que me dissessem que eu vinha em segundo lugar. Era tão completamente implícito que se tornou o ar que eu respirava. Lembrei-me do meu 6º aniversário, em teoria, um marco para uma criança. Mas naquele ano, o Renato foi aceito no time juvenil de basquete ouro, e de repente o dia não era mais meu. Minha mãe até me fez shh quando sussurrei. É meu aniversário. Ela me disse para não ser egoísta, para não fazer o dia girar em torno de mim. Foi a primeira vez que entendi que algumas crianças têm permissão para brilhar, e outras só têm permissão para refletir. À medida que o Renato envelhecia, a ilusão construída ao redor dele também crescia. Ele era carismático, encantador sem esforço, sempre a 5 segundos de convencer alguém a lhe dar outra chance. E todo mundo dava. Todas as vezes. Enquanto isso, eu via os padrões se formarem. Suas promessas quebradas eram descartadas como peculiaridades. Seus erros descuidados eram perdoados porque o Renato é especial, ele só precisa de apoio. Ninguém percebia que quanto mais o deixavam flutuar acima das consequências, mais fundo eu afundava sob o peso de recolher o que ele derrubava. Mas a verdadeira reviravolta não me atingiu até eu estar sentado lá, segurando o vestido da Lara na noite anterior. Lembrei-me de algo que passei anos evitando. Minha mãe, uma vez, guardou um vestido rosa quase idêntico a este. Ela mandou fazer para um evento de infância. O Renato participou de uma apresentação que ela tratava como uma profecia. O mesmo tom, a mesma gola, as mesmas estrelinhas bordadas. E aquilo me atingiu com uma agudeza. Eu não estava pronto para o presente da Lara. Não foi um acidente. Não foi nem nostalgia. Foi uma recriação, uma tentativa deliberada de ressuscitar a criança dourada que ela perdeu. Conforme essa realização se assentava, um peso sufocante cresceu no meu peito. O vestido não era sobre a Lara. Era um sinal, uma reescrita, um aviso de que meus pais estavam tentando moldar minha filha na mesma imagem a qual passaram a vida inteira se agarrando. Ao final dessa memória, o quarto parecia menor, o passado mais alto e a verdade inevitável. Eu não podia mais fugir disso. Eu não podia continuar fingindo que distância era proteção. Se eu não os confrontasse, esse ciclo engoliria minha filha do jeito que tentou me engolir. E pela primeira vez em anos, eu sabia que tinha que parar de correr. Fiquei de pé diante da lixeira na garagem, encarando o vestido rosa, dobrado, cuidadosamente, no topo de uma pilha de papelão, como se não pertencesse a nenhum outro lugar da minha casa. Quanto mais eu olhava para ele, mais percebia que nunca tinha contado a Lara quem o Renato realmente era. Não a versão polida a qual meus pais se agarravam, não o filho de ouro
que todos acreditavam que mudaria o futuro da família. E eu nunca tinha contado a verdade sobre o que eu carregava por causa dele. A forma como minha vida adulta tinha sido moldada ao redor do estrago que ele deixou para trás. Quando o Renato fez 22 anos, anunciou que estava lançando uma marca de produtos artesanais chamada Ateliê Mendes. Ele disse isso com a confiança de alguém que esperava aplausos e, claro, meus pais deram isso a ele. Ele nos mostrou um site elegante, com fotos profissionalmente iluminadas, de carteiras de couro e ornamentos entalhados em madeira. Ele alegou que tinha uma equipe em Santa Catarina, fornecedores no Rio de Janeiro e pré-vendas acumuladas por meses. Até eu quis acreditar nele. Pela primeira vez, parecia que ele poderia finalmente estar dizendo a verdade. Oui, é verdade. Minha mãe me disse que de todos na família, eu era o único estável o suficiente para apoiar o Renato nesse capítulo emocionante. Ela disse isso daquele jeito que as pessoas falam sobre destino, como se fosse meu dever escrito em algum lugar que eu assinei sem saber. Enviei a ele algumas centenas no começo, depois mais, depois milhares. Ele dizia que precisava de financiamento para expandir a produção, para atender a um grande pedido, para garantir matéria-prima. Cada pedido soava quase razoável quando ele dizia. E cada vez minha mãe enfatizava o quanto a Siete Família ficaria orgulhosa quando o Renato tivesse sucesso. Eventualmente, ela me pediu para atuar como a pessoa autorizada em algumas das contas do Renato, explicando que a estrutura do negócio dele era complicada e precisava de um rastro de papel mais limpo. Eu não questionei. Eu deveria ter questionado. Meses depois, o Renato sumiu. O telefone dele caía na caixa postal. Os e-mails voltavam. O site do Ateliê Mendes desapareceu da noite para o dia, como se nunca tivesse existido. A única coisa que ele deixou para trás foi uma mensagem curta que chegou às 2 da manhã. Preciso de tempo. Não me contate. Todo o resto que ele deixou para trás veio para mim. Os cartões de crédito que ele abriu no meu nome. As dívidas atreladas a contas que eu nunca tinha usado. Os pedidos de empréstimo que ele submeteu com minhas informações. Eu descobri quando o banco ligou sobre pagamentos atrasados que eu nunca tinha feito. Minha pontuação de crédito desmoronou. Toda tentativa de financiar uma casa foi rejeitada. Peguei 2 empregos para pagar a dívida enquanto ainda ajudava meus pais, que estavam devastados e financeiramente drenados. Eles continuavam repetindo o quanto estavam confusos e de coração partido. Como o Renato só precisava de espaço, como esperavam que ele voltasse para casa logo. Eles nunca pediram desculpas. Eles só perguntavam quando eu poderia enviar o próximo pagamento. Uma noite, depois de meses fazendo malabarismo com as contas, sentei-me com todos os extratos bancários que eu tinha e comparei linha por linha. Foi quando eu encontrei várias transferências que eu achava que estavam ajudando meus pais com as contas de luz e água, tinham sido redirecionadas para uma conta pertencente ao Renato. Minha mãe estava silenciosamente desviando dinheiro para ele pelas minhas costas, usando os fundos que eu enviava, porque ela acreditava que ele só precisava de uma ajudinha para se reerguer. Aquela descoberta foi como se alguém tivesse puxado o chão debaixo de mim. Eu não estava apenas apoiando meus pais durante a crise deles. Eu estava apoiando o Renato de novo, sem saber, sem consentir, repetindo o mesmo padrão do qual eu achava que tinha escapado. Escassamos. Parado diante da lixeira agora, vendo o seu vestido rosa escorregar levemente para o lado, finalmente entendi por que meu corpo reagiu daquele jeito quando o vi pela primeira vez. Meus pais nunca tinham deixado o Renato ir. Não depois das mentiras, não depois das dívidas, não depois que ele destruiu minhas finanças e desapareceu. Eles ainda estavam guardando espaço para ele de maneiras que nunca guardaram espaço para mim. E agora, com um nome bordado, eles estavam se preparando para puxar a Lara para a órbita que eu passei toda a minha vida adulta tentando deixar.
O peso dessa realização se assentou mais fundo do que qualquer coisa que eu sentira em anos. Fechei a tampa da lixeira devagar, sabendo que isso não era apenas sobre um vestido. Era um aviso, e eu não podia mais ignorar. O vestido rosa se tornou uma falha geológica na minha mente, uma rachadura fina, correndo por tudo que eu achava que tinha deixado para trás. Do meu ponto de vista, era impossível fingir que era apenas um presente de aniversário com a etiqueta errada. Foi intencional. Era familiar. E quanto mais eu ficava com essa verdade, mais começava a notar sinais que estavam lá muito antes da caixa chegar à minha porta. As mensagens de texto da minha mãe vieram primeiro. Mensagens carregadas de pressão emocional, meias acusações disfarçadas de preocupação. Perguntas como: por que você reagiu daquele jeito? E não faça tempestade em copo d'água por algo sentimental. Meu pai deixou uma mensagem de voz insistindo que o vestido era apenas uma doce lembrança da infância do Renato, como se invocar o nome dele devesse me acalmar, em vez de deixar cada nervo meu à flor da pele. Ouvindo eles, percebi que não me viam como alguém que tinha sido prejudicado pelas escolhas do Renato. Eles me viam como alguém criando problemas desnecessários. Aos olhos deles, eu não era o injustiçado. Eu era o exagerado. Algo quente e afiado subiu dentro de mim, algo que eu tinha suprimido por anos. Eu tinha permitido que eles cruzassem limites tantas vezes que eles não reconheciam mais aquilo como limites. Eles só reconheciam o que precisavam de mim e, por anos, eu tinha dado silenciosamente até que dar se tornou o esperado. Alguns dias depois que o vestido chegou, recebi outro pacote do interior. Abri com relutância. Dentro havia um diário de basquete de couro gasto, aquele que o Renato usava quando criança. Minha mãe o guardou todos esses anos. Na primeira página, na letra dela, estavam as palavras: para a criança que levará a luz do Renato adiante. Fechei o caderno devagar, entendendo agora que o vestido não foi um erro ou um gesto isolado. Era parte de algo maior, algo deliberadamente projetado. Eles não estavam relembrando o Renato, eles estavam tentando ressuscitá-lo. Naquela noite, enquanto eu estava sentado na sala de estar, encarando o diário na mesa, a Lara subiu no sofá ao meu lado. Ela balançou as pernas e disse, casualmente: a vovó disse que eu lembro alguém da família. Ela disse: eu brilho como ele costumava brilhar. Meu peito apertou. Perguntei gentilmente o que mais a vovó tinha dito. A Lara me contou sobre uma chamada de vídeo que eu não sabia que tinha acontecido, onde minha mãe perguntou se ela queria fazer as mesmas aulas que o Renato fazia. Acampamentos de basquete, oficinas de teatro, programas juvenis. Minha filha não entendia o significado por trás da comparação, mas eu entendia. Eles já estavam moldando ela como argila. Mais tarde, naquela noite, a Sandra sentou-se ao meu lado na cama e admitiu algo que estava segurando. Minha mãe vinha mandando mensagens para ela em particular há meses, oferecendo sugestões sobre desenvolver os talentos da Lara, aplicando pressão sutilmente, encorajando a Sandra a inscrever a Lara em atividades que o Renato fazia. A Sandra disse que não me contou antes porque não queria me chatear, mas as mensagens recentes cruzaram uma linha que ela não podia ignorar. Ouvir aquilo confirmou tudo o que eu temia. Meus pais não estavam apenas relembrando. Eles estavam reescrevendo. Eles estavam reconstruindo o Renato, desta vez usando minha filha como planta. Naquele momento, algo dentro de mim se solidificou. Eu podia ver o padrão claramente, a maneira como a história estava se curvando em direção a Lara, do mesmo jeito que uma vez se curvou ao meu redor. A diferença era que eu passei minha infância inteira aprendendo a sobreviver àquela órbita. Eu me recusava a deixar que ela entrasse nela. Ao final daquela noite, entendi que o vestido rosa não era o problema. Ele foi a faísca que expôs um pavio de uma década que eu tinha ignorado.
E se eu não agisse logo, o dano que engoliu minha família uma vez alcançaria minha filha em seguida. Eu não ia deixar isso acontecer. Passei a manhã seguinte me movendo pela casa com um peso que não conseguia sacudir. Do meu ponto de vista, a realização de que meus pais tinham alcançado diretamente a vida da Lara, sem meu consentimento, parecia como estar encurralado. Não era mais só o vestido, era tudo por baixo dele. Cada mensagem, cada comparação, cada tentativa de moldar minha filha em alguém que ela não era. Senti-me ficando tenso, me preparando para algo que evitei por tempo demais. Sentei na minha mesa, abri meu notebook e comecei a pentear anos de histórico financeiro com uma determinação que vinha em partes iguais de raiva e exaustão. Se eu ia cortar relações com eles, precisava saber exatamente o que estava acontecendo pelas minhas curas. No começo, as transações pareciam normais. Transferências antigas de supermercado, pagamentos de contas, o apoio mensal que eu enviava porque achava que eles precisavam. Mas quanto mais eu olhava, mais pequenas inconsistências apareciam. Pequenas transferências, valores estranhos e descrições de pagamento, que não batiam com nada que eu lembrava de ter aprovado. Várias iam para contas baseadas em Maringá que eu não reconhecia. Meu peito apertou. Cliquei mais fundo nos detalhes e percebi que esses destinatários desconhecidos eram ramificações disfarçadas de contas ligadas aos meus pais. Exceto que o destino final nunca era eles. Encostei na cadeira, esfreguei o rosto e chamei a Sandra no quarto. Eu precisava de confirmação. Ou talvez eu só precisasse de alguém para dizer que eu não estava imaginando coisas. Ela sentou ao meu lado e examinou a tela, a expressão mudando conforme reconhecia os valores. Ela me disse baixinho que minha mãe tinha pedido até a ela mais de uma vez para cobrir pequenas contas, dizendo: "O Bruno te reembolsa, querida." Ela tinha relevado isso como minha mãe sendo controladora, mas inofensiva. Ouvir aquilo foi como levar um soco. Eu não estava apenas sustentando eles. Pelas mãos deles, eu estava sustentando a fantasia do Renato, muito depois de ele ter desaparecido. Então veio a peça final que eu não esperava. Uma carta do banco chegou naquela tarde. Um daqueles resumos anuais que eles enviam. No canto inferior de uma página estava um nome que eu não via impresso formalmente há anos. Renato Mendes. A cobrança estava ligada a uma dívida de 4 anos originada no interior. Ele ainda estava usando minha identidade, mesmo longe, mesmo enquanto eu lutava para reparar o dano que ele já tinha feito. Encarei a carta, sentindo a dor familiar da traição se espalhar pelas minhas costelas como hematomas ressurgindo. Naquela noite, enquanto eu ainda estava juntando as peças, meu celular vibrou com uma ligação de um número que eu não reconhecia. Quase deixei tocar até o fim, mas algo me fez atender. No momento em que ouvi a voz do outro lado, suave, casual, intocada pela culpa, minha respiração travou. Renato. Depois de 5 anos de silêncio, ele falou como se tivéssemos conversado ontem. Sem desculpas, sem reconhecimento do que tinha feito. Ele apenas disse: "Ouvi dizer que você não está mais ajudando eles." O tom casual na voz dele fez minha pele arrepiar. Então ele acrescentou: "Eles estão ficando velhos, cara. Você é o estável. Assuma a sua responsabilidade." Como se minha vida existisse apenas para carregar o que ele quebrava. Como se eu devesse algo a ele. Não sei o que esperei sentir quando ouvi a voz dele de novo. Mas o que se assentou no meu peito não foi tristeza. Foi clareza. Ele mencionou coisas acontecendo em Maringá. Pequenos detalhes que apenas alguém que estivesse em contato regular saberia. Foi aí que a última peça caiu no lugar. Meus pais nunca cortaram relações com ele. Eles não tinham sido pegos de surpresa, como fingiram. Eles mantiveram contato todos esses anos, silenciosamente, desviando dinheiro para ele, enquanto me deixavam acreditar que eu estava ajudando eles a se manterem à tona. Sem saber,
Eu estava financiando o desaparecimento dele. Quando a ligação acabou, senti mais frio do que jamais senti na vida. Não havia mais espaço para dúvida. Fui usado pelo irmão que me drenou e pelos pais que o habilitaram. Larguei o telefone, abri meus aplicativos de banco e, com mãos firmes, encerrei cada transferência recorrente, cada pedacinho de apoio que me amarrava a Maringá. Desta vez, eu não estava fazendo isso por raiva. Eu estava fazendo porque era a única maneira de proteger a mim mesmo e a minha filha de um ciclo que deveria ter sido quebrado muito antes. Fechei meu notebook e sentei na luz fraca da sala de estar, exalando devagar. Pela primeira vez, a corda que me prendia àquela velha versão da minha família finalmente se afrouxou. E eu sabia que não havia volta. No fim de semana seguinte, eu estava na cozinha fazendo café quando uma batida alta e forte estilhaçou a manhã tranquila. Algo no ritmo daquilo fez meu estômago afundar. Caminhei até a porta, abri pela metade e lá estavam eles, meus pais, parados na varanda como um confronto, esperando para acontecer. Minha mãe segurava uma caixa de padaria nas mãos, do tipo que ela costumava trazer quando queria adoçar conversas desagradáveis. Meu pai estava atrás dela, maxilar tenso, ombros quadrados como se estivesse se preparando para o impacto. Naquele momento, o ar na minha casa mudou, tenso, de tensão. Minha mãe deu um passo à frente de um jeito ensaiado, como se aparecer sem avisar na minha porta fosse normal. Ela disse que estavam lá para conversar, mas seus olhos carregavam a mesma urgência que eu costumava ver quando o Renato se metia em problemas. Não demorou muito para ela revelar a verdadeira razão de terem vindo. Ela começou a falar sobre como o Renato estava passando dificuldades e como a família precisava se manter unida. Ela disse que minha decisão de cortar o apoio tinha criado uma pressão desnecessária e que eu estava sendo irracional. As palavras rolavam da língua dela com o mesmo tom que ela usava quando eu era criança. O tom que insistia que o sacrifício era apenas meu papel na família. A Sandra deve ter ouvido as vozes alteradas, porque surgiu do corredor um momento depois. Ela ficou ao meu lado, calma, mas firme, e disse aos meus pais que não estava confortável com as mensagens que vinham enviando para ela. Mensagens que eu nem sabia que existiam. Minha mãe, instantaneamente, mudou sua irritação para a Sandra, acusando-a de me influenciar, insistindo que essa mudança de comportamento não era o meu eu verdadeiro. Ouvir aquilo fez algo dentro de mim estalar no lugar. Meu eu verdadeiro, aquele que ela dizia conhecer, era alguém que dava tudo sem questionar. Aquela versão de mim não existia mais. Olhei direto para meus pais e perguntei sobre o relacionamento deles com o Renato durante os anos em que ele supostamente tinha sumido. O rosto do meu pai endureceu. Minha mãe tropeçou nas primeiras palavras antes de mudar para a indignação. Eles me acusaram de distorcer as coisas, de entender mal o que lealdade familiar significava. Mas por baixo do tom defensivo, os deslizes deles revelaram a verdade. Eles tinham mantido contato com o Renato o tempo todo. Não só isso, mas tinham pegado o dinheiro que eu enviava para contas, mercado, reparos e entregado a ele. Ouvir aquilo em voz alta fez algo dentro de mim ficar imóvel. Todas as noites trabalhando em turnos extras, todos os sacrifícios, todas as vezes que achei que estava ajudando meus pais idosos, eu estava, na verdade, mantendo o Renato à tona. Mesmo quando ele desapareceu, mesmo quando me deixou afundado na dívida que ele causou. E agora, parados bem na minha porta, eles justificavam, dizendo que ele precisava mais e que eu estava bem. Como se minha estabilidade existisse apenas para tapar os buracos que o Renato socava na família. Eu não levantei a voz. Eu não discuti. Apenas fiquei lá e deixei a verdade se assentar entre nós como um limite final que eles não podiam mais cruzar. A Sandra deu um passo à frente, colocando-se na porta, e disse a eles suavemente, mas com firmeza, que estava na hora de eles irem embora. Ela disse com tanta clareza que até meu pai não objetou. Minha mãe abriu a boca,
como se quisesse dizer mais, talvez para me fazer sentir culpa uma última vez. Mas quaisquer palavras que ela tivesse desapareceram quando eu não saí do caminho nem amoleci. Ela e meu pai desceram os degraus devagar, como se percebessem que algo muito maior do que uma discussão tinha acabado de acontecer. Fechei a porta atrás deles e não senti culpa, nem hesitação, apenas uma calma estranha e pesada. O tipo que vem quando uma tempestade finalmente desaba e você consegue ver pela primeira vez tudo que estava escondido na escuridão. Fiquei lá por um longo momento, entendendo que esse confronto não era o fim. Era apenas o começo de desenrolar um legado que tinha moldado minha vida inteira e agora ameaçava moldar minha filha. E eu sabia com certeza absoluta que não ia deixar isso acontecer. Naquela noite, depois que meus pais ficaram na minha varanda, exigindo explicações e justificando escolhas que tinham esvaziado anos da minha vida, fiquei acordado, encarando o teto. A casa estava quieta, Sandra dormindo ao meu lado, Lara encolhida no quarto no fim do corredor, mas minha mente reprisava cada palavra que meus pais disseram. Cada desculpa, cada negação, cada momento em que revelaram o quão profunda a lealdade deles ao Renato ainda era. Do meu ponto de vista, todas as peças espalhadas do passado começaram a cair no lugar com uma clareza que eu desejava nunca ter precisado ver. Eu nunca tinha sido o filho estável que eles admiravam. Eu tinha sido a rede de segurança, o fundo de resgate, o plano B confiável, mantendo a imagem do Renato viva. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais percebia que não era uma traição repentina. Era um padrão de vida inteira se estendendo da infância até os meus 30 e poucos anos. Passei décadas me ajustando, absorvendo o impacto das decisões do Renato e me convencendo de que o silêncio era mais fácil que o confronto. Mas algo mudou em mim depois daquela manhã. Pela primeira vez, entendi que ficar quieto não estava protegendo ninguém. Estava me destruindo. E agora estava rastejando em direção à minha filha. Eu sabia que não podia deixar isso continuar. Saí da cama, sentei na minha mesa de escritório e comecei a cavar cada arquivo que eu tinha. Extratos bancários, e-mails, recibos digitais, mensagens que eu tinha rearquivado e esquecido. Horas se passaram. Um por um, os padrões emergiram. Dinheiro que enviei para a conta de luz tinha sido encaminhado para a conta secundária do Renato. Transferências rotuladas como contas médicas nunca foram para hospitais. O apoio mensal que eu acreditava estar ajudando meus pais idosos estava sendo sifonado para o estilo de vida do Renato. Os números não mentiam. Minha mãe estava enviando dinheiro para ele todo santo mês, por anos. Mesmo durante o período em que ela alegava que eles estavam devastados, confusos e de coração partido pelo desaparecimento dele. Perto do amanhecer, meu celular vibrou. Uma mensagem longa do Renato iluminou a tela. Ele me culpava por quebrar o ritmo da família. Me chamava de egoísta, dizia que eu não entendia a lealdade. Ele enviou uma foto do quarto em que estava morando, lá em Maringá. Meu antigo quarto, aquele que ele tinha tomado depois de voltar para casa, sem me contar. Ver aquilo fez algo dentro de mim gelar. Ele estava vivendo a mesma vida que tinha antes, protegido e mimado no mesmo ambiente que permitia tudo. Mais tarde naquela manhã, enquanto eu ainda processava o que tinha descoberto, a Lara subiu no meu colo e perguntou por que eu não sorria ultimamente, por que a vovó não ligava mais para ela. Ouvir aquelas perguntas quebrou algo no meu peito. Percebi que minha dor não estava ficando contida. Estava sangrando para o mundo dela. Eu tinha que escolher, manter essa ilusão de uma família funcional ou, finalmente, cortar os laços para proteger minha filha de se tornar a próxima criança moldada pelo ciclo dos Mendes. Quando caminhei até a caixa de correio naquela tarde, um envelope grande estava lá dentro. Era do interior. Dentro estava o carnê do IPTU dos meus pais,
com um bilhete escrito à mão pedindo para eu ajudar, só mais essa vez. Enquanto eu folheava os papéis, encontrei a assinatura do Renato em um dos formulários que ele tinha assinado como parte responsável por uma nova dívida atrelada à propriedade. Foi aí que eu soube que eles estavam se preparando para me arrastar de volta para a bagunça financeira da qual eu tinha acabado de escapar. Voltei para dentro, abri todas as contas que ainda tinha conectadas a eles e fechei cada uma. Pagamentos automáticos, transferências de emergência, poupanças compartilhadas, tudo. Deletei lembretes recorrentes e criei um novo documento, intitulado Coisas que Pertencem a Mim. A lista era pequena no começo, chocantemente pequena, mas honesta. Era um começo. Quando finalmente disse a Sandra que precisava dirigir até Maringá para uma última conversa, ela não tentou me impedir. Ela simplesmente colocou a mão sobre a minha e disse que confiava que eu sabia o que tinha que fazer. E eu sabia. Desta vez, minha decisão não veio do medo ou da raiva. Veio de um entendimento silencioso. Eu não estava indo lá para consertar nada. Eu estava indo para encerrar algo que vinha me matando, lentamente. Quando terminei de arrumar o carro e marquei a reunião com meus pais, uma calma estranha se assentou sobre mim. Não havia volta. E pela primeira vez na minha vida, isso não me assustou. Parecia liberdade. A viagem para Maringá pareceu mais pesada do que qualquer estrada que já peguei. Cada quilômetro descascando camadas de memórias que eu achava que tinha superado. Reconheci cada curva da rodovia, cada placa gasta, cada trecho de terra vazia, onde o Renato e eu costumávamos brigar no banco de trás, enquanto nossos pais fingiam não ouvir. Voltar sozinho deu à viagem um peso estranho, como se eu estivesse viajando para trás, para uma versão de mim mesmo onde eu não cabia mais. Disse a mim mesmo que isso não era uma peregrinação. Era o último passo para reivindicar a vida que eu queria para minha filha e para mim. A casa parecia exatamente como eu lembrava. Pintura desbotada, uma cerca caída, os degraus da varanda que rangiam sob a menor pressão. Entrar lá pareceu como pisar em um museu preservado de velhos papéis e expectativas. Meus pais estavam sentados juntos na sala, com as costas rígidas como se estivessem se preparando para uma reunião formal. O Renato estava largado na poltrona, que costumava ser minha quando eu era criança, com a perna pendurada sobre o braço da cadeira, usando a mesma expressão arrogante que sempre usava quando sabia que nossos pais estavam do lado dele. Eu não perdi tempo. Coloquei a pasta de arquivos na mesa de centro e espalhei tudo o que tinha trazido. Extratos bancários, impressões de e-mails, prints de celular, transações destacadas, cópias de documentos de empréstimo e cada pedaço de evidência que pintava um quadro que eles não podiam mais negar. Minha voz se manteve firme enquanto eu expunha a verdade. Para onde meu dinheiro tinha ido, como eles esconderam coisas de mim, como o Renato tinha usado meu nome, como as mentiras da família tinham sido reforçadas repetidamente às minhas custas. A primeira reação da minha mãe foi descrença, depois indignação. Ela culpou as circunstâncias, disse que eles estavam sobrecarregados, que estavam tentando manter a família estável. Meu pai não discutiu. Ele olhou para as próprias mãos e disse baixinho que eles achavam que proteger o Renato significava proteger a família, que não sabiam como segurar tudo de outro jeito. Ouvir eles não diminuiu o peso. Só clarificou o quão distorcida a fundação da nossa família sempre tinha sido. O Renato, sem surpresa, tentou distorcer tudo de volta para mim. Disse que eu tinha concordado em ser o responsável pelas contas, que eu sempre soube onde estava me metendo, que eu estava exagerando porque nunca entendi ele. O jeito que ele falava me lembrou de cada momento na infância onde ele manipulava situações e saía ileso. Eu não discuti.
Simplesmente deslizei para aqui à frente as cópias das contas abertas, sem minha assinatura. Depois, o e-mail que ele tinha enviado para nossa mãe, dizendo: "O Bruno não precisa saber disso." A sala ficou em silêncio. Até a postura presunçosa do Renato mudou. Os olhos dos meus pais corriam entre mim e os papéis, a negação deles dissolvendo em um choque silencioso. Pela primeira vez na vida, eu não me encolhi. Disse a eles claramente que não pagaria mais nenhum centavo por nada ligado à família. Disse que a Lara não cresceria sob o peso de comparações, expectativas ou da reescrita da história que eles estavam tentando repetir. Eu disse, em voz alta, o que carregava desde a roja infância: que a devoção que eles despejavam no Renato não prejudicava apenas a mim. Mantinha ele longe de se tornar um adulto. Eles não o protegeram. Eles o prenderam. Levantei-me e disse que aquela seria a última conversa sobre o passado, que qualquer relacionamento que tivéssemos daqui para frente só existiria se respeitassem os limites que eu estabeleci. Enquanto eu caminhava em direção à porta, o Renato soltou uma risada curta, o mesmo som desdenhoso que costumava fazer quando achava que eu não podia fazer nada sem ele. Mas eu não me virei. Eu não precisava. A risada dele não tinha mais poder sobre mim. Pisando na varanda, o ar parecia diferente, frio, mas limpo. Ao fechar a porta atrás de mim, um peso sumiu, substituído por algo próximo ao alívio. Eu não estava abandonando minha família. Eu estava deixando para trás um sistema que tinha falhado com todos nós, especialmente comigo. E eu sabia, com certeza absoluta, que tinha salvado a Lara de herdar a mesma história. Quando finalmente voltei para Curitiba, a casa parecia mais brilhante que o normal. A Lara correu na minha direção de braços abertos, gritando: "Papai, você chegou." E naquele momento, entendi algo simples e inegável. Esta era minha família, a que foi construída no amor, não na obrigação, na honestidade, não na manipulação. Fechei a porta atrás de mim e deixei essa verdade se assentar. O passado não foi desfeito, mas estava acabado. E pela primeira vez, me senti livre o suficiente para recomeçar sem as sombras do Renato ou as dívidas emocionais e financeiras que um dia me definiram. Depois de tudo o que aconteceu em Maringá, a viagem de volta para Curitiba pareceu diferente, mais leve de um jeito para o qual eu não estava preparado. Não foi triunfo, não foi vingança. Foi o entendimento silencioso de que, às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é ir embora dos lugares que te mantinham pequeno. Sentado atrás do volante, vendo os quilômetros passarem, percebi que não estava indo para casa, porque tinha deixado algo para trás. Eu estava indo para casa porque pela primeira vez na minha vida, eu finalmente sabia onde minha casa realmente era. Quando passei pela porta da frente e senti os braços da Lara me envolverem, algo dentro de mim se acomodou. O passado ainda existia, mas não me definia mais. Eu não era mais o filho esquecido, ou o plano B, ou a rede de segurança financeira para alguém que nunca aprendeu a ficar de pé sozinho. Eu era apenas um pai, um marido, um homem que finalmente escolheu sua própria vida. E escolher a mim mesmo não me fez egoísta. Isso me fez inteiro. Se há algo que aprendi com tudo isso, é que família não é apenas sangue. São as pessoas que não exigem que você sacrifique pedaços de si mesmo para ser amado. São aqueles que te veem, te escolhem e crescem com você. Cortar os laços não apagou minha história, mas parou o ciclo. Protegeu minha filha. Devolveu-me os anos que achei que tinha perdido. E eu sei que não sou o único que teve que fazer uma escolha assim. Antes de você ir, adoraria saber que você está aqui comigo. Se minha história significou algo para você ou te lembrou do seu próprio passado, diga, estou ouvindo, nos comentários. Me diga de onde você está assistindo. Às vezes, as histórias mais difíceis de contar
são aquelas que todos nós compartilhamos secretamente. E ouvir você me lembra que nenhum de nós está passando por isso sozinho. E se você quiser ouvir mais histórias como esta, histórias sobre quebrar ciclos, encontrar força e reconstruir de dentro para fora, espero que você se inscreva no canal. Cada novo inscrito me diz que essas palavras importam para alguém lá fora, e isso significa mais do que você imagina. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ouvir. E onde quer que você esteja, espero que escolha aqui o que te traz paz. Mesmo que isso signifique ir embora de tudo que você um dia chamou de lar.